Na minha opinião, mulheres, glúteo é a região mais difícil de desenvolver e nos homens, o ombro, minha opinião, tá? Talvez a panturrilha esteja em disputa com os ombros nos homens, mas os homens não treinam panturrilha, né? Então não dá pra saber muito bem. Só que o glúteo pra mulher, ele acaba sendo uma estrutura que, devido à sua diversidade de movimentos e utilidade, ele não é explorado como deveria dentro da musculação. E é por isso que eu trouxe hoje aqui pra você os top 5 exercícios pra ganhar glúteos. Só que antes de começar o vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. A gente tem algumas características de exercícios. Esses top 5 exercícios, não é que eles sempre devem estar no seu treino, mas eles devem estar de maneira adequada em seus treinos. A gente vai descobrir quais são eles, para que eles servem e como podem ser utilizados para você ter glúteos mais bonitos. Fica comigo e vamos começar esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever. Se você já frequentemente vem acompanhando, é muito bom ter você sempre nos vídeos aqui. Meu nome é Henrique de Mauro e a minha missão aqui é fazer você desenvolver o seu corpo e a sua mente. Se você gosta de treino, dieta e mentalidade, você veio ao lugar certo. O papo de hoje é sobre glúteos, só que não é um papo padrão aqui. A gente vai falar de glúteos e de resultados mais rápidos. Só que pra gente falar de glúteos e resultados mais rápidos, a gente tem que entender uma questão muito importante. Glúteos são músculos extremamente complexos. E a complexidade desse grupamento muscular é tão grande, mas tão grande, que mesmo que você viva de agachamento e levantamento, como por exemplo, mulheres crossfiteiras, você não vai ter glúteos como, por exemplo, as mulheres da musculação. Isso já acaba com várias discussões aqui. E uma delas é que a diversificação de exercícios dentro da musculação é fundamental para o bom desenvolvimento do glúteo. O que eu fiz para ficar fácil a gente compreender o vídeo de hoje? Eu dividi essa conversa em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar da parte de preparação do glúteo para o treino. Então nós temos exercícios, os top 5 aqui que eu vou falar para você, que são exercícios preparativos. A gente chama esses exercícios de ativação. Por que nós temos que ter exercícios de ativação num treino de glúteo? Bom, basicamente o padrão de vida que a gente leva hoje é um padrão assim, do jeito que eu tô, sentado. A maioria das pessoas hoje trabalha sentado, ou ele não tem um trabalho sentado o tempo todo, fica revezando entre sentado e de pé. Esse padrão, ele acaba diminuindo a própria capacidade de ativação da natureza do glúteo. Ou seja, você fica sentado, você diminui a ativação, a capacidade de ativar essa musculatura. E aí quando você pega esse glúteo que já tem uma certa inibição devido ao estilo de vida e coloca ele dentro da musculação, ele não responde adequadamente diante dos exercícios de glúteo. Então você vai escutar muita gente falando: nossa, eu não sinto meu glúteo, eu treino, mas eu não sinto o meu glúteo. Parte disso é porque durante muito tempo o estilo de vida proporcionou uma ineficiência de ativação do glúteo, favorecendo a eficiência de ativação, por exemplo, de músculos mais tônicos. Eu não vou explicar com tanta profundidade, mas são músculos, por exemplo, que já têm uma predisposição de serem mais ativados, como os adutores, os músculos de dentro da coxa. Então, para que você possa usufruir mais do seu glúteo no treino e esse desenvolvimento ser mais rápido, você precisa de exercícios de ativação para acordar este glúteo. E um exercício muito interessante para começar o treino de glúteo é a elevação pélvica com bend embaixo do joelho. Enquanto você tem a elevação pélvica fazendo a extensão de joelho, você tem a bend, o elástico, fazendo a abdução de joelho. Porque basicamente a gente tem aí no complexo glúteo 3 movimentos principais: tensão do quadril, abdução de quadril, rotação externa do fêmur. Vai virar o pé pro lado. Básico. A gente tem vários outros ali, mas vamos se concentrar nestes 3 movimentos aí. Quando você coloca a elevação pélvica, que é uma extensão de quadril, e você adiciona uma bend com abdução, você obriga um músculo que pode estar hipoativo a ser ativado. E se você faz esta elevação pélvica com um pico de contração, ou seja, segurando de 2 a 3 segundos em cima ali no pico de contração dela, você também favorece maior ativação. Isso é um exercício que pode
pode ativar o glúteo para que você depois vá para a própria elevação pélvica com peso. Eu estou falando aqui de um exercício de ativação, então não necessariamente você vai colocar peso, nada disso. Você vai fazer o movimento ali só para ativar, só para acordar aquela musculatura, só para preparar. Então, dentre os exercícios que a gente vai ter aqui, um deles é o exercício de ativação, que é a elevação pélvica com band debaixo do joelho, para você favorecer tanto os extensores de quadril ali do complexo glúteo, quanto também os abdutores. A gente tem também um outro exercício de ativação que é muito interessante, que é a passada lateral. A passada lateral, ela faz com que você tenha um movimento de abdução de glúteo junto com uma rotação externa do fêmur. Então você tem que ficar com o pé levemente voltado para a lateral externa. Isso vai fazer com que a gente aumente a atividade, principalmente dos feixes mais hipoativos do complexo, são os feixes superiores. A gente tem uma capacidade muito maior de contrair, de ativar, de recrutar os feixes inferiores do glúteo do que, por exemplo, os feixes superiores. Isso muda completamente o treino, porque os feixes superiores, eles estão relacionados com a estabilidade da pelve. Eles também estão relacionados, por exemplo, até com a questão de dor. Às vezes você tem muitas dores nas costas e o seu problema não é, por exemplo, fraqueza na lombar, mas pode ser uma hipoativação, uma fraqueza excessiva dos feixes superiores do glúteo, e a gente tem a passada lateral como um segundo exercício de ativação extremamente interessante para te preparar para o treino de glúteo. Passado a ativação, a gente tem uma outra fase no seu treino de glúteo, que é o trabalho de construção. Então nós temos exercícios que têm uma excelente capacidade de ativação para te preparar, não que os exercícios construtores não ativem, nada disso, mas nós temos exercícios construtores interessantíssimos, que são exercícios onde você tem um maior carregamento de peso. E é aí que entra a elevação pélvica com barra e com peso. A elevação pélvica com barra e com peso, ela é importantíssima para a construção de glúteos. Por quê? Primeiro, você vai conseguir direcionar o estímulo exatamente para a extensão do quadril, vai conseguir fazer com que o glúteo máximo ele seja recrutado de uma maneira muito interessante, porque você consegue carregar muito peso na elevação pélvica. E terceiro, é um exercício onde você pode, durante a sua série, ir até o seu melhor, o seu máximo, porque caso você falhe ou caso você não consiga executar o movimento, você está no chão. Então a elevação pélvica ela tem uma capacidade de construção de glúteo importantíssima. E aqui eu tô falando da elevação pélvica tradicional, tá? O quarto exercício é o nosso querido búlgaro. O búlgaro, ele é um exercício que traz uma ideia diferente da elevação pélvica e ele meio que se completa com a elevação pélvica. Apesar de ser um exercício que muita gente não gosta, eu particularmente não gosto de búlgaro. Não sei se você gosta, se você não gosta, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, Henrique, eu odeio o búlgaro, eu também não curto, mas eu faço porque é um exercício de uma completude fantástica. Primeiro porque o búlgaro, ele é um exercício unilateral. E o fato de você ter um exercício nessa característica unilateral, você favorece a ativação completa do complexo glúteo. Então eu tenho ativação da região superior, da região inferior, da região mais lateral, da região mais interna do glúteo como um todo. Justamente porque essa instabilidade da pelve, quando nós estamos fazendo exercícios unilaterais, elas favorecem o recrutamento maior de fibras musculares para que essa pelve seja estabilizada e ao mesmo tempo você consiga gerar força. E o búlgaro, ele é um exercício que deve ser feito com peso também. E se você não tem equilíbrio para fazer ele, por exemplo, no livre, você pode fazer o búlgaro numa barra guiada. Ou seja, então não há desculpas para não fazer o búlgaro. Não tem equilíbrio, vai para a barra guiada. Ele é um exercício excelente, extraordinário para a construção de glúteos. E a gente tem os exercícios de lapidação. E no exercício de lapidação, eu quero passar para você um exercício que às vezes é muito falado aí ou julgado como inútil, que é a cadeira abdutora 45 graus. No começo do vídeo, a gente falou que glúteo, o complexo glúteo, ele tem uma necessidade maior de variações de exercícios para ele poder responder com mudança de formato, tamanho, volume. E se a gente parar para analisar, o glúteo é mais ou menos parecido com o ombro nas suas funções. Então eu consigo abrir o braço, eu consigo abrir a perna. Eu consigo levantar o meu braço à frente, eu consigo levantar a minha perna à frente. Eu consigo fechar meu braço, eu também consigo fechar o meu membro inferior à frente. Só que para um pouquinho para pensar. A gente não faz
mais elevação lateral no desenvolvimento do ombro? Qual que é o sentido de, então, eu julgar a eficiência da cadeira abdutora 45 graus ou de pé para o desenvolvimento do glúteo? E, por sinal, a região superior do glúteo é uma região que tem mais dificuldade de ser desenvolvida. E a gente tem mudanças também até no tipo de fibra, ou melhor dizendo, a gente tem mudanças na predominância do tipo de fibra para a região inferior e para a região superior. Sendo que a região inferior nós temos mais fibras com capacidade de gerar força, onde na região superior nós temos mais fibras com capacidade de gerar resistência. E isso também muda, por exemplo, os exercícios que eu seleciono para cada região. E exercícios de lapidação servem justamente para que a gente possa fazer com que regiões que estão com menos desenvolvimento se desenvolverem. E a região superior lateral do glúteo é uma região difícil de se desenvolver. A partir do momento que você faz exercícios como a cadeira abdutora 45 graus ou cadeira abdutora de pé, você estimula aquela região, trazendo em evidência glúteos mais profundos, como o glúteo médio, até glúteos mais externos, como o próprio glúteo máximo, dando um aspecto de glúteo mais arredondado, mais empinado e também mais volumoso. É um pouco engraçado as pessoas falarem que elevação lateral serve bem para ombro e cadeira abdutora não serve bem para o glúteo, né? Eu acho que tem alguma coisa incompatível aí, mas eu vou deixar você pensar, depois você me conta nos comentários. É isso, eu acho que ficou claro quais são os top 5 melhores exercícios para que você tenha uma evolução de glúteos mais rápida, a função de cada um deles, para que servem e por que você deve utilizar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, dúvidas nos comentários, mas não vai embora que eu quero fazer um convite para você. A gente vai ter uma série chamada Série Treino 3x e você está convidado para essa série. Basicamente eu vou te mostrar como ter 6 meses de resultados em 60 dias de treino, utilizando estratégias que atores, atrizes e atletas usam sem que você precise usar nenhum tipo de hormônio, vai ser 100% natural. É interessante essas estratégias e você vai ter a oportunidade de treinar gratuitamente utilizando essas estratégias. Se te interessar, o link está na descrição deste vídeo. Um forte abraço, bons treinos!